Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso encontro para apresentar os cursos de pós-graduação da PUC Minas, né? Os cursos do Núcleo de Gestão de Dados. Eu sou o professor Romeu, participo na coordenação de alguns dos cursos, atuo no Instituto de Ciências Exatas, articulando essa nossa oferta da pós-graduação. A minha fala vai ser breve, eu quero dar as boas-vindas a vocês, né, a essa instituição que recebe a todos sempre de braços muito abertos, né? É importante a gente entender, aqui a gente fala, né, mais que uma universidade, é bom a gente entender o que é uma universidade diante de centros universitários, faculdades. É importante que todo mundo saiba que uma universidade, obrigatoriamente, ela precisa se atentar para o tripé de ensino, pesquisa e extensão, o que a PUC faz, né, de maneira ampla, profunda, com uma atenção muito grande, né? O objetivo da PUC é levar a humanidade para esse processo de ensino e aprendizagem, fazer um impacto real na sociedade por meio desses projetos que a gente conduz, tanto de pesquisa quanto de extensão, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui dos cursos de pós-graduação. A PUC ela é uma instituição que tem diversos institutos, diversas faculdades, né? Uma universidade ela precisa ter essa pluralidade de programas, então vocês vão encontrar uma diversidade muito grande de saberes sendo trabalhados aqui. E mais importante, né, a união desses saberes, essa interdisciplinaridade, criando coisas muito bacanas, coisas interessantes, métodos novos, técnicas novas que mesclam todos esses saberes. A PUC é uma instituição que preza muito pelo seu corpo docente, vocês vão perceber o cuidado que a gente tem em trazer as pessoas para conversar com vocês dentro dos nossos cursos e trocar, né, as ideias em cima de cada um desses temas. Além disso, a PUC tem uma tradição muito grande, né? A PUC fez em 2018 60 anos, estamos caminhando aí para 65 anos, e caso, né, muitas pessoas podem não saber, a PUC Minas ela é uma instituição independente da PUC do Rio, de São Paulo, né, e de outros lugares, e a PUC Minas é a maior instituição católica de ensino do mundo. Então, a gente tem aí diversos campi, né, Contagem, Betim, Uberlândia, Poços de Caldas, Arcos, além das unidades que a gente tem em Belo Horizonte. Aqui estão alguns exemplos de programas interessantes que a PUC oferece, né? O PUC Play, que está disponível no Spotify, é um podcast onde a gente fala do que está acontecendo na universidade. O PUC Tech, que é um programa emblemático, né, que fomenta a criação de novos negócios e dá oportunidade para alunos, professores e também para empreendedores da sociedade. Eu tenho o privilégio e a honra de participar da turma que organiza, né, o PUC Tech, e faz o planejamento dessas ações. E essa foi a divulgação do PUC Tech Indoor, que foi voltado exclusivamente para alunos, professores e funcionários, e que vai ter sua segunda edição agora em 2022, isso já está confirmado. Eu quero falar com vocês um pouquinho, né, a partir do Instituto de Ciências Exatas, que é esse instituto que recebe vocês aqui hoje, né? O Instituto de Ciências Exatas é responsável pelos cursos da área de computação, matemática e física. Então, aqui a gente tem os cursos de computação, né? Ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, jogos digitais e sistemas de informação, além de física e matemática. Chamando a atenção aqui, dentro desse nosso tema, né, existe um curso novo de graduação, que ele ainda não é um curso homologado pelo MEC, mas a gente já tem, né, uma turma sendo ofertada agora em 2022, que é o curso de graduação em ciência de dados. Do lado de cá tem os nossos cursos
em EAD, vários tecnólogos e o bacharelado de sistemas de informação. E, além desses cursos, né, eu trago para vocês aqui a nossa oferta de pós-graduação. Nós temos 3 grandes núcleos no Instituto de Ciências Exatas e Informática. O núcleo de infraestrutura e gestão de TI, o núcleo de desenvolvimento de soluções e o núcleo de gestão de dados, que é onde a gente vai focar o nosso bate-papo hoje. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes disso um pouquinho à frente. É importante que vocês entendam uma divisão da PUC. Como eu disse, a PUC é muito grande, né? Então, a gente tem 2 institutos que trabalham a pós-graduação. Existe o Instituto de Educação Continuada, que oferece os cursos presencial e online. Quando a gente fala de cursos online, são aulas ao vivo, como esse encontro que nós estamos tendo aqui, né? E a PUC Virtual, que oferece os cursos EAD, com aulas gravadas, né? E a interação acontece por meio de fóruns. Então, é muito importante que vocês entendam que existem duas frentes, né? O IEC e a PUC Minas Virtual. Vocês vão encontrar a nossa oferta distribuída nos sites desses 2 institutos. A partir do Instituto de Ciências Exatas, a gente também tem um programa muito interessante, que é o ICEI Talks, que tem um bate-papo todas as quartas-feiras, né? Vários aqui já participaram dos nossos bate-papos. Amanhã a gente tem um bate-papo sobre transição de carreira, então fica o convite aí para vocês, né? Vou colocar no chat aqui o link do ICEI Talks, sei.pucminas.br/talks. Lá vocês vão encontrar o histórico de todos os bate-papos que a gente já teve, né? E fica aí o convite para acompanhar a gente nessa linha de eventos aí. Algumas parcerias e recursos que são cultivados por nós e oferecidos a todos os alunos. Aqui a gente tem uma parceria com a Microsoft, né, no programa Microsoft Azure for Developers, onde os alunos têm acesso a toda uma gama de softwares, além da oportunidade de rodar alguns aplicativos no ambiente de nuvem da Microsoft. Então, aqui você consegue obter o Windows, você consegue obter o Visual Studio, você consegue obter, né, o Project e várias outras ferramentas aqui. O Office, ele não está disponível nesse programa, mas vocês têm acesso ao Office online. Tá? Da mesma forma, também está a parceria da IBM, que dá acesso a todos os softwares da IBM, inclusive o SPSS, que é um software fantástico de estatística, né? Que nessa área nossa tem um apelo muito grande. Temos também aí parceria com a Amazon. Isso aqui é a divulgação de um curso que te dá condições de tirar a certificação AWS Cloud Foundations com 50% de desconto na tarifa. Tem também a parceria com a Cisco, que te dá a oportunidade de fazer cursos gratuitos para tirar certificação voltada aí para cibersegurança, né, para a parte de rede. E essa aqui eu acho que é a mais interessante, né? A plataforma O'Reilly, ela dá acesso a mais de 45 mil títulos, entre livros, videoaulas. Então, alunos e professores têm acesso a uma plataforma que, fora da PUC, ela custaria $500 por ano. Tá? Então, vocês têm acesso a esse acervo. Só para vocês terem uma ideia, eu faço questão de mostrar isso, porque é um benefício realmente muito interessante. Eu vou mostrar aqui uma playlist que a gente criou para um dos cursos que a gente tem trabalhado, só para vocês perceberem, né? Nós fizemos uma playlist para o curso de produtos digitais, e aqui a gente tem sugestões de leitura.
os alunos e professores, tem muito professor que não sabe, tá? Tem acesso aqui aos livros completos, então você pode clicar no livro aqui, ó, e acessar o livro inteiro, com, né, diagramas, imagens, né? Basta você clicar aqui, você consegue navegar no livro, você cria sua playlist, você tem acesso aqui à tabela de conteúdo, né? Então você tem tudo isso, tá? Isso tudo faz parte desses recursos que a gente tem na PUC. Bom, para bater um papo com vocês, a gente trouxe essa turma e o nosso objetivo aqui é falar desse profissional de dados, que hoje muita gente acha que se resume, né, ao cientista de dados, mas na verdade o cientista de dados é um desses papéis, né? Aqui a gente tem uma infinidade de papéis, né? O analista de dados, o administrador de dados, o analista de BI, o arquiteto de dados. Opa, aqui a engenharia ficou duplicado aqui, mas é o arquiteto de dados, o engenheiro de dados, o engenheiro de inteligência artificial e outros nomes que cada empresa acaba adotando, né? Esses profissionais, de uma maneira geral, eles compartilham algumas competências interessantes da gente abordar aqui, né? A tomada de decisão, a resolução de problemas, a análise de dados, a modelagem analítica e o gerenciamento de bancos de dados. Eu vou sintetizar aqui. Tem alguém, minha família está me ligando aqui insistentemente, eu estou um pouco curioso para saber o que eles estão querendo me falar. Mas eu vou só fechar aqui. Aqui a gente tem uma visão, nesse artigo interessante que eu coloquei aqui como fonte, depois eu vou compartilhar para vocês, tem todo um roadmap de formação desse profissional. Essa formação passa por matemática, estatística e probabilidade, pela parte de programação, pela parte de inteligência artificial, tanto em machine learning quanto deep learning, a parte de seleção e preparação de características, né, a feature engineering, o processamento de linguagem natural, a visualização de dados, implantação de sistemas, isso tudo permeia essa criação dos cursos que nós trazemos para vocês aqui na área de gestão de dados, que são eles, né? Analytics e Business Intelligence, Ciência de Dados e Big Data, Ciência de Dados aplicada à saúde, Engenharia de Dados, Gestão e Análise Estratégica de Dados e Inteligência Artificial e Machine Learning. Esses cursos são ofertados tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online e EAD. Então, vocês vão ter a oportunidade. Nós vamos discutir um pouquinho sobre cada um desses cursos, mas eu quero passar para vocês aqui um comparativo muito rápido, né, do que seria a diferença entre eles. Eu quero chamar a atenção basicamente aqui para esse pilar da gestão, onde a gente vai encontrar aqui, ó, no curso de gestão e análise estratégica, que é voltado para pessoas de outras áreas, a gente vai perceber aqui, ó, maior nível de gestão que ele vai caindo e permanece um tanto quanto comum nos cursos, né, do nível técnico mais elevado. Por outro lado, a gente tem aqui também, ó, a parte de programação, que vocês vão ver que na medida que ele vai evoluindo para a parte mais técnica, essa programação ela vai subindo, né? Então, se a gente for comparar o perfil de um profissional e de outro, vocês vão perceber aí os cursos que estão voltados mais para dar o suporte à gestão e ao processo de tomada de decisão, e os cursos que estão envolvidos mais nessa parte técnica da área de gestão de dados. Eu quero passar a palavra, então, para os nossos colegas. Então, eu vou deixar aí, vamos seguir a ordem alfabética aí, eu já vou me tirar dessa lista, mas eu vou passar a palavra para o professor Carlos Barbieri, né, para ele falar um pouquinho
sobre a atuação dele dentro do curso, no mercado, para vocês entenderem qual que é a área de conhecimento que ele lida. Tá? Eu vou pedir licença para vocês rapidinho e vou acompanhando aqui enquanto as coisas estão caminhando, tá joia? Novamente, muito obrigado a todos. Agradeço em especial aos nossos professores, né, que tiveram a possibilidade de participar conosco aqui e que vão também responder às dúvidas e às questões de vocês. Barbieri, por favor, a palavra está com você. Ok, obrigado, Rômio. Boa noite a todos outra vez, né? Bom, meu nome é Carlos Barbieri, eu trabalho na área de dados já há muitos anos. Trabalhei 20 e pouco, quase 30 anos na área de dados da CEMIG, que é uma empresa que acho que o pessoal mesmo de fora de Belo Horizonte tem ideia do que seja do porte da CEMIG, e sempre trabalhei nessa área de dados, e atualmente eu continuo nessa área de dados como consultor e também como professor aqui da PUC e de outras instituições. Como o Rômio mostrou, vocês podem observar a minha disciplina, a disciplina de governança de dados, e ela está presente exatamente naquelas duas primeiras, das duas primeiros cursos que foram mostrados, né, que tem aquela barra azul que representa a gestão, e na realidade o objetivo da governança é exatamente essa. O objetivo é esse, é você tomar conta dos dados, né? Quer dizer, o grande mote desse conceito é um problema que até ele não deveria ser tão óbvio quanto ele é, que é as empresas hoje não têm a percepção cultural da importância de como os dados devem ser tratados. Eu trabalhei 30 e tantos anos direto lá na base dos dados em grandes empresas, e a gente percebe que os problemas de dados que existiam, na minha época, eu já tenho mais de 70 anos, os problemas de dados, eles permanecem. Eu sempre enfrento esse tipo de indagação. Quer dizer, às vezes 25 anos depois, a gente percebe que as empresas continuam patinando em torno de um conceito que não é trivial, que é você tomar conta dos dados. A ideia fundamental você pode ter a engenharia de dados, né, que é fundamental para poder montar todos aqueles pipelines para você fazer os seus processamentos, e desde o início dos dados até a produção dos reportes e dashboards. Mas se você não tiver os dados adequadamente colocados na empresa, do ponto de vista de a gente usa muito 4 verbos fundamentais dentro da governança, que é o find. Você tem que encontrar, saber encontrar os dados. Isso pode parecer uma coisa assim surpreendente, e as pessoas, mas o pessoal não sabe quais são os dados que eles têm na empresa? Não sabem. Então, na realidade, todo esse arcabouço de especializações, ele é fundamental para você formar um grande engenheiro de dados, para você formar um arquiteto de dados, mas é muito importante que se entenda a importância de você tomar conta dos dados. E essa palavra tomar conta, às vezes, ela assusta, porque ela sugere que aquilo vai ter um determinado componente impeditivo, que vai fazer com que as coisas não andem na devida velocidade desejada, mas isso vamos dizer, restos que permaneceram. Hoje você tem condições de fazer vamos dizer, a gerência, a gestão do dado, né? Existem hoje frameworks mundiais de melhores práticas de dados. Eu trabalho com um deles, tem outros, como o DMBOK, que ele é muito conceituado, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil um pouco menos, ainda está começando. Nesse curso de governança, a gente trabalha muito a demonstração desse framework específico de governança e gestão de dados, né, para que as empresas percebam a importância
de se ter os dados controlados na devida proporção, de saber encontrar os dados, entender os dados, né? Quer dizer, entender é ter os metadados, né? Há 20 anos atrás, metadados era uma coisa que ninguém sequer sabia nem definir, né? Hoje, metadados é um dos elementos mais importantes que se tem dentro do conceito de dados. Metadados é o dado sobre o dado, né? É você saber que um dado tem, uma pessoa tem nome, tem endereço, tem telefone. Esses componentes são os metadados. O conteúdo é o dado, mas o label é um metadado. Então, esses verbos, né, que você entender os dados, achar os dados, proteger os dados, né? Felizmente, a sociedade, de certa maneira, está acordando para determinados pontos. Então, por exemplo, a legislação está levando as empresas, através do LGPD, que é aquela Lei Geral de Proteção de Dados, está levando exatamente as empresas a se posicionarem num mecanismo de defesa fundamental, que é a proteção dos dados. Isso também, antigamente, não era exigido. Hoje existe uma exigência na ponta da lei, e se a lei pegar no Brasil, vai ser uma coisa importante. A gente tem que sempre trabalhar com as alternativas, né, que nem todas as leis elas colam, né? Mas, então, a proteção dos dados hoje já é um elemento mais consistente, porque ele já está, de certa maneira, sendo demandado por compliance, né, por uma regulação. Na Europa, existe a mesma coisa, lá funciona, né? Então, a gente tem um site aí que eu acompanho, que eu sempre levo para as aulas, né, quantas autuações de problemas de proteção de dados foram dados naquela semana. Você pode vai lá e ver, né? São 20 e tantos países na Europa, e tem lá um conjunto de autuações que foram executadas, foram colocadas para as empresas a respeito da falta de aderência às leis de proteção. Então, esse conjunto de gestão, ele é fundamental, né, para você permitir que as outras bases, as outras facetas de dados, como arquitetura, como engenharia, como inteligência artificial, se você entrar com um dado errado na boca de um pipeline que vai fazer uma machine learning, vai fazer uma rede neural convolucional, ou o que seja, a probabilidade da tomada de decisão na outra ponta, se o dado entrou errado, a probabilidade é que você esteja fazendo uma tomada de decisão também equivocada. Certo? Então, daí o aspecto fundamental da gestão de dados, da governança de dados, né, que ela se une a todas as outras disciplinas, né? Quem conhece o Dama-Demibock percebe que tem um diagrama de pizza, que tem no centro uma coisa chamada governança de dados, e na base você tem um conjunto de fatias que estão relacionadas com a parte operacional dos dados. Certo? Basicamente era isso que eu tinha para falar. Tá certo? Estou à disposição depois, se tiverem perguntas relacionadas a isso. Ok, Romano? Muito bom, Barbieri. Essa é uma coisa fundamental nesse mundo, né, de dados de mais, estrutura e organização de menos, né? Obrigado. Então, cada vez mais a qualidade dos dados tem se mostrado fundamental. Vou passar a palavra para o nosso professor Gideon Neri. Por favor, Gideon, fique à vontade. Ok. Mais uma vez, boa noite a todos aí, pessoal. Espero que estejam todos bem, com saúde aí, né? Esse momento turbulento que a gente está vivendo aí. Bom, a minha atuação dentro dos cursos, né, das disciplinas que eu leciono no curso, tem a ver aí com gerenciamento de projetos, né, gerenciamento ágil de projetos. Eu já atuo no mercado na área de Analytics e BI há mais de 15 anos, né? Então, eu já venho aí na construção de alguns projetos, né? Desenvolvimento de vários projetos aí em algumas empresas. O Barbieri passou aí pela CEMIG, hoje eu atuo em projetos dentro da CEMIG também, né? Como projetos lá de Analytics e BI, e também auxiliando um pouco aí nesse modelo estratégico de dados, focando, ajudando lá, né, a empresa a lidar com esses dados e
E aquela história de entender melhor os dados, né? Então, saber que aquele dado corresponde a uma expectativa de tomada de decisão lá na ponta, né? Então, entender isso que o Barbieri colocou, de entender os dados e saber a qual propósito o dado se coloca ali, né? É importante para que realmente a tomada de decisão venha a ser de forma eficaz, né? Para realmente gerar resultado para a organização. Além do gerenciamento de projetos, dentro do curso também, dos cursos de gestão e análise estratégica de dados e Analytics e Business Intelligence, eu também participo de uma disciplina junto com os alunos, né, que é o projeto integrado de Analytics, onde os alunos vão poder participar, construir um projeto do início ao fim, usando então o conhecimento adquirido ao longo das disciplinas que serão estudadas durante o curso, né, nas suas disciplinas durante a evolução do curso, e o aluno vai ter a condição ali de iniciar um projeto. Esse projeto vai ser de autonomia própria do aluno, onde o aluno ele tem condições ali de escolher o seu próprio tema, onde ele vai escolher a sua fonte de origem dos dados, ele mesmo vai definir qual é o projeto que ele vai construir, que ele vai desenvolver dentro do curso. Tá? O aluno tem a condição de usar dados e plataformas free, né? Ou seja, plataformas públicas, consultar esses dados e trazer esses dados para o seu modelo de dados ali e construir um projeto a partir dali. Ou o aluno também pode utilizar um case real, né? Ele pode usar os dados da sua própria empresa, trazer esses dados para dentro do curso, né? Logicamente aí considerando os aspectos aí da LGPD, né, de compliance que as empresas têm. É preciso que a empresa, o gestor da empresa autorize o aluno ali naquele aspecto de usar os dados da empresa para desenvolver um projeto dentro do curso. E aí o aluno pode usar esses dados dentro do curso para poder desenvolver com a tutoria que nós vamos ter, né, com o acompanhamento e a orientação junto com os alunos no desenvolvimento desse projeto. Então, ou seja, o aluno vai ter condições de construir um projeto do início até o fim, ou seja, desde o início, né, da idealização do projeto, do tema qual ele vai escolher, passando pela extração e transformação em carga de dados, a modelagem que ele vai desenvolver, a visualização dos dados, né, os painéis, né, os dashboards que ele vai construir, e também a análises avançadas. Então, a ideia é que o aluno ele participe das duas frentes, da frente tanto do desenvolvedor quanto do gestor, ou seja, é se colocar na cadeira do gestor, olhar para aqueles dados ali, para aquelas as informações que ele mesmo construiu e tomar decisões a partir dali, né? Então, a possibilidade que vocês vão ter para poder lidar com as disciplinas dentro do curso, né? Dentro desse projeto integrado, é fazer com que realmente o aluno tenha trazer o mercado para dentro da sala de aula, né? Usar as possibilidades de ter um case de sucesso, um case real, né, da sua vivência para dentro do curso, tá? Bom, eu acho que eu nem falei, né? Mas eu leciono na PUC desde 2015, então eu já tenho aí em torno de 7 anos como professor, né? Caminhando aí para 7 anos como professor. E recentemente eu entrei na coordenação juntamente com o Rômel para fazer essa integração entre os professores e as disciplinas do curso e os alunos, tá? Na verdade, eu tive um hiato aí na PUC no ano de 2018. Eu fui para a Europa, morei lá por um ano praticamente, e esse aspecto que o Barbieri considerou aí, né, da legislação relacionada aos dados, né, e foi exatamente em 2018, quando eu mudei para a Europa, que realmente lá a LGPD, que lá é a GPDR, né, se tornou vigente nos países da União Europeia. Então, ou seja, naquele ano, 2018, a legislação já começou a se tornar vigente, então as empresas começaram a ter ali o propósito de lidar melhor com os dados do público em geral, né?
e aí com algumas penalidades e algumas ações que os próprios governos colocaram ali. E no Brasil isso iniciou já mais recentemente, né, finalzinho de 2020 ali, a qual a lei, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, se tornou mais vigente aqui no Brasil, né? E a partir de lá para cá, as empresas têm lidado aí com essas informações do aspecto de trabalhar melhor os seus dados, trabalhar melhor as informações para gerar resultados para as empresas, né? Eu sempre digo, e eu acho que talvez aqui é chover no molhado, é dizer que os dados hoje é o principal ativo das empresas depois das pessoas, né? Porque você não tem empresa sem pessoas, né? E depois das pessoas, basicamente, os dados e as informações, ela é o ativo mais importante a qual a empresa tem. Não são os prédios, não é a estrutura, né? As cadeiras, as mesas, os computadores, que é o mais importante. Os dados hoje são os mais importantes. E não é à toa que as principais e as empresas mais valiosas do planeta são empresas de dados, né? Se a gente pegar as 5 principais empresas aí do mercado, as 5 empresas mais valiosas do mercado, elas são empresas de dados. Você pegar aí a Google, a Microsoft, a Apple, Facebook, a Tesla, né, a Amazon. Então, são empresas que lidam com dados o tempo todo, né? Então, são empresas de tecnologia focada basicamente em dados. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham essa oportunidade hoje de, quem sabe, aí, se tiver alguma dúvida, a gente poder sanar essa dúvida de vocês, focado tanto no mercado quanto dentro dos nossos cursos, tá? Então, se tiver alguma dúvida aí relacionada ao curso em si, a gente está aqui para sanar essas dúvidas, e também relacionado ao mercado. A gente tem os nossos professores, eles são professores que além da vida acadêmica, né, são profissionais de mercado também. Então, assim, a gente tem essa gama de professores que lidam com projetos de analytics, de dados no mercado o tempo todo. Nós mergulhamos isso, nós respiramos isso no dia a dia, né? Então, hoje é o dia, talvez, para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tiverem relacionados ao mercado e também aos cursos, tá bom? Então, agradeço aí a participação de todos. Estamos aqui para qualquer pergunta. Muito bom, Gideão. Passa a palavra para a Isabela. Isabela, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite aí. É um prazer estar aqui com vocês esse ano letivo que está iniciando, né? 2022 aí, iniciando com tudo. Esse é um ano, com certeza, muito especial para todos vocês. Eu sou Isabela Bauer. Eu iniciei na área de TI em 2007 e aí, em 2011, fui para a área de dados. Então, assim, eu fiz uma graduação em TI. Eu lembro muito bem na minha monografia de graduação que o Carlos Barbieri era um autor que eu utilizava. Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, há mais de 10 anos atrás. E desde lá, eu não até li, na época, né, não era nem um livro dele que é relacionado a dados, não, era um livro de MPSBR, porque eu gostava muito de ainda gosto, né, mas eu gostava muito de processo, de normas, e aí eu me fiz uma monografia toda em cima disso. E aí, em 2011, eu fui convidada para começar a trabalhar com Business Intelligence numa empresa que até hoje tem um laço muito grande com ela, que é a Corsins, né? Inclusive o Romeu também teve nessa empresa lá nos primórdios, né? A gente não trabalhou juntos. E desde então, já faz 10 anos isso, nunca mais saí da área de dados. E eu comecei a tentar entender, né, como estudar sobre e aplicar também no mercado, né? Que eu acho que é o grande diferencial da PUC Minas, né? Que aqui a gente traz a prática também. Não, a gente não vai ficar só na teoria, a gente tem muitas aulas práticas, a gente trabalha muito com as ferramentas de ponta de mercado. Então, ali, eu me especializei em uma pós-graduação de gestão estratégica de dados, para poder entender qual que era esse mundo de dados, pensando também no business, porque eu sempre achei que assim a ferramenta é um meio, mas eu sempre falo isso em todas as minhas palestras, nas minhas aulas, né, a gente sempre tem que trabalhar aqui o negócio, que é o porquê que nós estamos aqui. E aí, depois disso, eu fui fazer um mestrado na área de ciência da informação, onde eu fui me aprofundando mais ainda na parte de governança de dados, né, que é a especialização aí do Barbieri, me especializei em internet das coisas, e aí
meio que eu estava lá no mestrado, fui convidada para poder começar a lecionar na PUC Minas, nessas pós-graduações de dados, que é a minha paixão, né? Assim, sempre flertei, né, com as pós-graduações de dados da PUC Minas. E aí eu comecei a trazer também um conhecimento do mercado junto. Então eu participei desde matérias de ferramentas CIS, por exemplo, que é uma ferramenta de extração de dados e carga de dados, até ingestão de dados, já inteligência artificial, trabalhando com processamento paralelo. Dei aula também aqui já de Data Discovery Analytics, que é mais voltado na visualização de dados e na descoberta desses dados. E também estou aí junto, né, com o colega do Barbieri, com governança de dados na PUC Virtual. Então, assim, a trajetória com a PUC Minas, ela sempre foi muito rica, porque aqui eu posso, assim, garantir para vocês, vocês vão entrar de um jeito e sair de um jeito totalmente diferente, vocês vão aprender muito, vocês também vão nos ensinar muito. Nossas aulas são muito dinâmicas, nossas aulas, assim, se não tem prática, pelo menos tem um bate-papo, uma dinâmica ali muito ativa para poder não ficar maçante para vocês, né? A gente gosta de construir a aula a quatro mãos, para não ficar só, né, aquela passação de slide, por exemplo. Então, temos vários professores de mercado, e aí, contando um pouquinho, fazendo um disparo aí da minha carreira, né, de dados, trabalhei já em órgãos públicos, trabalhei já em órgãos privados, e atualmente eu sou sócio de uma empresa que chama 3Data, é uma empresa que iniciou lá em 2014 como ciência de dados, especificamente. O fundador, Cláudio Lúcio, que também é nosso professor aqui na PUC Minas, nosso colega, ele começou a fazer um movimento diferente, né? A gente era de BI, e ele começou a falar assim, não, eu quero mais, eu quero trazer coisas diferentes para o Brasil, que nem o nosso próprio amigo aí, Barbieri, também fez muito. E é interessante que lá em 2014, muitas pessoas não entendiam nem o que era ciência de dados. A gente ainda tem muitas empresas que a gente trabalhava, né, como consultor, que estava começando a entender o que era BI. E tem muita gente ainda que não entende o que é BI até hoje. Então, assim, a gente traz essa pluralidade falando sobre dados para vocês, porque a gente ainda tem muito que crescer. O próprio Barbieri falou assim, né, eu estou muitos anos na área e tem vezes que passava 25 anos e ainda tinha os mesmos problemas. E realmente é assim, né? Passa 25, passa 30, passa 50 anos e a gente ainda tromba com os mesmos problemas. E por isso que a gente tem uma abordagem um pouco diferente atualmente, porque não é a ferramenta por ferramenta. A gente está trabalhando com negócio. A gente está aqui para poder empoderar as pessoas através dos dados. E aí, trabalhando os dados através de uma ferramenta que facilita isso, né? Que você não vai ficar extraindo na mão ou trabalhando só com planilha Excel, você vai chegar nessa resposta dos porquês, mas de negócio. Então, a jornada que a gente tem que trabalhar, né? Eu sempre falo isso muito para os meus clientes, para mim, para os meus alunos, essa jornada dos dados, ela tem que ser, assim, um entendimento muito profundo do porquê que você está trabalhando naquele negócio, né? Quais são as respostas que você quer trazer, para você conseguir, através dessas milhares de ferramentas e métodos, chegar no seu alcance, né? E aí o seu objetivo pode ser uma minimização de custo diário, pode ser uma venda de produto alavancado, né? Tem market share, tem vários tipos de objetivos que a gente chega com dados. Então, assim, se vocês conseguirem entender a essência das metodologias que nós utilizamos, sem ficar só simplesmente atrelado às ferramentas, vocês vão longe, porque a ferramenta, muitas vezes, elas caem de tudo. As ferramentas, elas vão sendo validadas muito rápido, mas se você entender a essência do todo, pode entrar e sair ferramenta, você vai conseguir acompanhar o mercado, você vai conseguir acompanhar a teoria, porque você entendeu ali o método por dentro. Então, essa jornada do cliente, ela é muito importante, você entender como que entram os dados, como que você vai trabalhar aqueles dados ali na parte de transformação, na parte de limpeza daqueles dados, na parte de cruzamento, até chegar mesmo até o modelo, né? Se você quiser ir para a área de ciência de dados. Então, na 3Data, atualmente, eu estou como diretora de gente de gestão, vulgo RH, que as pessoas chamavam antigamente. Já fui diretora de engenharia de dados, montei a área do zero de engenharia de dados junto com o Cláudio Lúcio. A gente tinha 2 analistas de BI em 2019. Hoje em dia nós temos mais de 60 pessoas de engenharia de dados e análise de dados. A gente até trocou o nome de BI para análise de dados. E agora a gente também, agora não, né? Já tinha antes cientistas de dados, e aí continua crescendo, mas a área de engenharia de dados da empresa, só de engenharia de dados da empresa tem mais ou menos 50 pessoas.
Então, assim, a gente cresceu muito com isso, porque a gente viu que a gente precisa ainda estruturar os dados. Quando a gente vende para os nossos clientes os projetos, as pessoas querem ciência de dados, porque está muito, né, em boom e é muito legal mesmo, é uma área em crescente. Mas aí muitas vezes as pessoas dizem, ah, beleza, mas eu ainda não tenho essa outra parte, que é a transformação dos meus dados. Aí a gente volta para a engenharia. Ah, mas eu também quero dashboards, análise, eu também quero fazer extração de dados. Aí a gente volta ali para o BI. Então, assim, essas 3 áreas, eu falo 3, que é o que a gente trabalha, né? Que o Romo colocou ali, arquitetura de dados, por exemplo, a gente trabalha muito com engenharia, e a análise de BI, a gente trabalha muito com análise de dados, são áreas que elas se complementam. Então, eu sempre gosto de trazer para todo mundo, falar que não tem uma área melhor que a outra. A gente tem que desmistificar isso. Não existe, tipo assim, se eu passei de AD, por exemplo, eu sempre fui especialista em dados, BI tradicional, e passei para engenharia de dados. Eu não fui promovida. Eu fiz uma movimentação e comecei a trabalhar com algumas ferramentas que o BI tradicional não trabalhava. Comecei a trabalhar com nuvem, por exemplo, a AWS, Azure e por aí vai. Então, a gente tem que desmistificar que uma coisa é melhor que a outra. A gente tem que entender na sua essência quais são esses papéis. Por isso que eu vim muito para a área de RH. Tipo, por que a Isabela de TI está fazendo na área de RH que nem psicóloga é? É por causa disso, porque eu tenho entendimento técnico e comecei a tentar trazer essa cultura para a empresa na hora de contratar, na hora de promover e desenvolver as pessoas. Que a gente tem vários papéis, cada um com a sua singularidade. E a gente não pode achar que um é melhor que o outro. Então, assim, meu recado que eu queria deixar para todo mundo aqui é, se vocês querem mudar de área, se vocês já são da TI, estão querendo entender mais dados, vem para os nossos cursos. São cursos que têm professores excelentes, todo mundo é de mercado, todo mundo fala de case. Você vê aí, o Gideon falou de vários cases rapidamente que ele tem na vida dele. Então, assim, a gente está conectado, não é aquela coisa que você vai, tipo assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Não é balela mesmo, gente. A gente aprende muito aqui e a gente tem essa conexão com todos nós. Então, o Romo coloca várias conversas, palestras, o Talks aí, tem parceria. A gente, como você ter uma ideia, a gente ajudou a criar a engenharia de dados, eu e o Cláudio Lúcio, como empresa também, mercado, fazendo uma parceria com a PUC Minas. Então, a gente está tentando mudar o mercado brasileiro aí. Então, vem com a gente está aqui para poder responder as dúvidas. Obrigada. É bom a Bela trazer todo esse histórico, né? Eu estou nessa área de dados de BI desde, é difícil falar, né? Mas 1998, se não estou enganado, quando a Sines trouxe várias soluções para o Brasil, né? O Barbieri sempre trabalhou com dados, o Tadeu sempre trabalhou com dados. Essa é uma turma coesa que discute isso no contexto dos nossos cursos desde 2007. Né? Então, assim, é uma história muito longa e a gente quer trazer um pouco disso, né, para orientar as pessoas que estão buscando essa área. Eu queria chamar nosso amigo Geraldo, que além de versar computez, ele também versa saúde. Né? Um dos caras que, por tudo quanto é lugar que eu ando, né, eu tive uma grata oportunidade de encontrar esse mister, né, numa das nossas consultorias, e de lá para cá eu percebi que todo mundo na área de saúde conhece o Geraldo. Então é uma figura extremamente querida e conhecida nesse mercado, porque tem uma competência única, até rara, né? Que é de entender de saúde e entender de computação junto. Então, Geraldo, se apresente, por favor, fique à vontade. Está mudo. $5, hein? Vixe. Ah, essa regra eu não conhecia, não. A gente põe na conta do professor Tadeu, que é meu chefe. Então, boa noite, Romeu, obrigado. Obrigado a todos, boa noite a todos. Como o Romeu disse, né, eu sou médico e lido com informática médica, atualmente chama saúde digital, desde a época do byte lascado. Computador era a vapor, não existia internet nem nada. E no meio do meu curso de medicina, eu descobri que existiam computadores no mundo e trilhei a minha carreira inteira com tecnologia da informação e gestão
em saúde. Atualmente, eu trabalho em uma operadora de planos de saúde e também no SUS, na Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal de Saúde aqui em BH. Então, eu tenho um pé na saúde suplementar, um pé na saúde pública, e nos dois lugares, meu dia a dia é trabalhar com epidemiologia e com ciência de dados. E nos últimos 2 anos, aí, né, a minha contribuição como profissional de saúde tem sido trabalhar nessas duas instituições com foco total na pandemia, indicadores da pandemia, já mostrando aí para quem pretende fazer esse curso, né, de ciência de dados aplicada à saúde, que o mercado está muito aberto, a gente precisa muito de pessoas que saibam lidar com dados, a gente pensar assim, a área de saúde começou a se automatizar nos anos 90, depois teve um boom aí nos anos 2000, e a gente tem um oceano de dados, só que os profissionais de saúde em geral não sabem muito como minerar esses dados, como tirar, né, informações desses dados. Então, é uma área que precisa muito de profissionais dessa área, e o mercado está muito aberto. Para falar um pouco mais disso, mas sem me delongar muito, será que eu podia mostrar uns slides, Romeu e todo mundo? Por favor, você está aí com a Posso. condição de... São só uns 43 slides, eu acho que vai ser rapidinho aqui. Mas, tá dando para ver uma apresentação? Perfeito, Geraldo. Estilo Matrix ali. Essa é uma provocação que eu sempre faço. Quem já me viu falando, me viu falando de um pouco dessa provocação, né? Quando a gente fala de saúde ou de mercado de saúde, o que é que a gente está falando? A gente está falando de saúde mesmo ou de doença. E a estrutura do mercado de saúde ele é toda voltada para a doença. A formação de profissionais de saúde, e eu sou professor do curso de medicina aqui na PUC, atualmente os estudantes dos cursos de saúde aprendem muito sobre o corpo humano, depois muito sobre como o corpo humano adoece e depois como se trata esse corpo humano. Tirando o curso de psicologia, estuda-se pouco sobre comportamento, pouco sobre hábitos, e isso tem uma tendência de mudar. Mas qual que é o reflexo disso no mercado? Se a gente pensar em como são as estruturas, como hospitais, clínicas, laboratórios, toda essa estrutura é uma estrutura voltada para doença. Esse é um caminho do mercado, esse é um mercado que já está estruturado e ele é assim. Mas existe um outro pedaço que é doença, que é a saúde, né? Como é que a gente faz para as pessoas ficarem saudáveis? E esse mercado de saúde, né, que atualmente ainda é um mercado de doenças, está começando a despertar para esse tipo de coisa. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que promoção de saúde e prevenção é melhor e dá um resultado melhor do que simplesmente curar a doença. Essa é uma ideia da década de 60. Mas por que isso não foi tirado do papel? Por que não foi tirado do PowerPoint até hoje? Um dos motivos é a falta da utilização de dados de forma efetiva. Então, fica essa provocação aí. Quem fizer esse curso com a gente vai ter bastante provocações. Mas, então, nesse universo da doença, trouxe aqui esse slide do iceberg, todo mundo já deve ter visto o slide do iceberg trocentas mil vezes na vida, mas para mostrar uma coisa importante nesse arcabouço das doenças, é o que a gente consegue enxergar, o que o profissional de saúde, o que as estruturas de saúde, um gestor de saúde pública, um gestor da saúde suplementar, o que é que ele consegue enxergar? Aqui, ó, a gente pega pessoas que têm fatores de risco para diabetes, fatores alimentares, genéticos, sedentarismo. Enfim, uma pessoa, ela vai ter fatores de risco de diabetes, depois ela vai ter um diabetes leve, depois ela vai ter um diabetes mais avançado, vai começar a ser tratado. E ela só é descoberta pela estrutura de saúde, pelo sistema de saúde, tanto público ou privado, quando ela descompensa.
Aqui, às vezes, ela vai a um médico, né? Vai a um clínico, endocrinologista, por exemplo, mas ela acaba ficando visível quando ela vai a um pronto atendimento, a um hospital. Mesma coisa, a gente pegar qualquer doença crônica, com hipertensão. Existe estimativas que 22% da população brasileira tem hipertensão. Muitos nem sabem o que é hipertensão, não tem muita ideia do que seria hipertensão. E também a gente só toma, os sistemas de saúde só tomam contato com essas pessoas quando elas descompensam. Vão ao pronto atendimento, ou tem um infarto, ou tem um acidente vascular cerebral, se internam, vão ao CTI. E essa parte que está aqui embaixo do iceberg, pessoal, é para ser explorado. Isso aqui está lá dormindo em prontuários, esperando alguém para chegar e minerar e falar: olha, operadora de plano de saúde, olha, gestor, o que você precisa de ter mais foco é nisso, nisso e nisso. Então, tem um campo enorme, né, para pessoas que queiram lidar com essas áreas, e tanto o mercado suplementar quanto a saúde pública estão sedentos por pessoas que saibam fazer essa mineração. Pensando na saúde, e aí também eu queria, se todo mundo der uma mexida na cadeira, para mim eu fico satisfeito. Existem várias estimativas, né, do que são os determinantes de saúde, e 20% dos determinantes de saúde são esses determinantes que estão ligados à doença. Então, as coisas que a gente encontra, por exemplo, em prontuário, pedido de exame, prescrição, está aqui, ó, 20%. E o restante? O restante são hábitos, como, por exemplo, hábitos do tabagismo, do alcoolismo, exercício, atividade física ou sedentarismo, 30%. Por isso que, às vezes, eu faço um exercício com alguns alunos, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, que é o seguinte: se você pudesse ter acesso a um a um prontuário eletrônico todo estruturado, que te falasse tudo sobre a utilização de recursos de saúde de uma pessoa, ou se você pudesse saber o que uma empresa como Google, Facebook ou Instagram sabe sobre você, sobre nós, o que você escolheria? Então, essas informações aqui, ó, elas não estão em prontuários, não estão em prontuários médicos. Poucas dessas coisas são perguntadas e são registradas de forma sistemática. Depois tem o ambiente e depois 40% fatores socioeconômicos. Isso aí onde que está? Então, está espalhado, né? Espalhados por aplicativos, espalhados pela nuvem, na nuvem, e a gente precisa muito de capacitar pessoas a pegar esses dados e transformar esses dados em conhecimento, em informação e conhecimento. E por que precisa de existir um curso de ciência de dados é tão específico assim? Porque o dado em saúde ele tem especificidades. O dado em saúde ele não é um dado limpo, muitas vezes ele não está estruturado. Se você tentar saber, por exemplo, informações sobre vacinação, você vai chegar no banco de dados lá no Ministério da Saúde, você vai ver que tem algumas coisas que você precisa de limpar o dado antes de começar a utilizar. Ou, se você entende um pouco mais de quais são as especificidades da saúde e do que se encontra em termos de laboratório, de hospitais, você vai conseguir gerar, né, informações que tenham um valor muito maior para quem vai consumir essa informação. Daí a importância, né, da gente ter um curso de ciência de dados aplicada à saúde. Não vou ficar nos 53 slides, não, Romer, vai só esses 3 mesmo. E é isso. E sejam bem-vindos aí à PUC, e a gente está aí para complementar, né, com informações sobre o curso, sobre o mercado. Está aí o professor Tadeu também para complementar. Muito obrigado, boa noite. Agora, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, né, o professor Tadeu, que foi um dos criadores da maioria desses cursos. O professor Tadeu que iniciou com o curso de BI, depois ciência de dados, depois inteligência artificial. Então, essa pessoa aí que está na raiz de todo esse núcleo de gestão de dados. Tadeu, por favor. Pessoal, boa noite mais uma vez, né? Eu, aproveitando uma expressão que o Barbieri usou um tempo atrás aí,
dados está no meu DNA. Meu primeiro emprego, né, que já tem um tempo atrás, nem preciso falar quando, foi na área de dados. Então, eu tive e tenho a oportunidade de acompanhar a evolução da tecnologia e a evolução de como os dados estão sendo usados e tratados nas organizações. E o Barbieri aí foi sempre uma pessoa que ajudou muito nessa parte. Então, assim, igual o Romy falou, em 2000, esse ano faz 11 anos, né, que nós montamos a primeira turma de curso de BI, e o Barbieri, o Cláudio Lúcio, uma turma aí ajudou bastante. Então, essa oportunidade que eu tive de estar participando assim, da evolução da área de banco de dados, de tecnologia de dados, mais essa oportunidade que eu tive na PUC de estar ajudando a fomentar, né, o conhecimento nessa área, assim, é muito gratificante. Então, o meu prazer grande, assim, muito grande mesmo, é de estar colaborando nessa jornada aí de ajudar a formar as pessoas e ajudar a transmitir o conhecimento. Então, nesse aspecto, assim, eu agradeço a todos vocês aí e me disponho a estar aí sempre ajudando o que for possível, tá? E agradecer ao Dr. Geraldo aí, porque o Dr. Geraldo, nessa última empreitada nossa, foi o curso de Ciência de Dados Aplicada à Saúde, e que se nós não tivéssemos o apoio de alguém assim mais envolvido com a área de saúde mesmo, talvez o curso não tivesse saído. Então, nesse aspecto, o Dr. Geraldo, não é só nisso não, o Dr. Geraldo aí ajuda muito, e o Dr. Vinícius, que é o outro parceiro nosso. Tá? Professor Tadeu, eu que agradeço, é uma parceria muito interessante, aprendo muito com você e obrigado pela oportunidade, vamos fazer mais coisas bacanas aí. Se Deus quiser. Pessoal, agradeço aos colegas aí. O grupo é grande, né? Tem muitos colegas que estão dando aula agora, né? Como o Vitor teve aqui mais cedo, né? E falou que não poderia participar do evento inteiro. Queríamos abrir para vocês, queríamos fazer essa troca de figurinhas com vocês e peço que fiquem à vontade para abrir os microfones e as câmeras, caso queiram, mas pode também utilizar o chat para fazer, né, alguma questão que vocês tenham. Eu queria fazer uma pergunta aqui para iniciar essa brincadeira, já que a gente não tem nenhuma aí na thread, né? Não tem nenhuma na lista aí. Eu reservei algumas perguntas aqui. A primeira delas vai para a Bela, a mulher da mesa, né? Bela, você que está atuando, né, na 3Data e que está aí, principalmente na parte de recursos humanos, precisando de gente, como é que está a demanda dentro daqueles papéis que eu coloquei lá, né, de engenharia de dados, de ciência de dados, de analista de dados? Como é que está a demanda por esses profissionais e como é que está a condição do mercado de oferecer isso para vocês? Muito boa pergunta, Romy. Eu lembro que no início da minha carreira em dados, estava bem próximo como que é hoje em dia. Era muito pouco profissional, especialista na área e muitas vagas. Então, não é diferente. Não só a 3Data, né, como várias empresas aí, tem muitas vagas abertas e cada hora que você amadurece, entende mais qual que é o corre, o que você precisa para contratar essa pessoa, você tem que entender, né? Por que eu estou contratando essa pessoa? E depois que por quê? Desculpa, passar uma moto aqui. Por que eu estou contratando essa pessoa e como que eu vou desenvolvê-la? Quais projetos ela vai estar envolvida? Então, assim, a demanda está muito alta mesmo. Nós temos, assim, 20 a 30 vagas por mês abertas nas áreas de ciência de dados, engenharia de dados e análise de dados. E elas são, assim, bem como se fosse 10, 10, 10, sabe? Uma equidade muito boa das nossas contratações, mas o mercado ainda está começando a entender
qual que é o movimento, as pessoas começando também a entender esse movimento. Então, assim, muitas vezes a gente tem mais vaga aberta do que candidatos. A gente chama de funil de vagas, né? Para poder estar sempre alimentando ali o nosso hunting de pessoas, e muitas vezes a gente não tem uma gama de pessoas para poder ser entrevistadas por mesmo, ou falta de conhecimento na área, ou falta de incentivo de algumas pessoas a trocar de área, ou mesmo, né, porque está começando muito ainda agora, sempre falo, né, 2018, aí 2017, engenharia de dados veio mais forte, os analistas de dados já são mais no mercado, e cientistas de dados ainda está ali. Tem uma galerinha que está se descobrindo, uma galerinha que está na área de engenharia, tem outra galera de ciência de computação, tem outros de estatística. Então, a gente está tendo que ajudar junto, né, por exemplo, a PUC Minas, ajudar a formar essas pessoas para a gente conseguir contratar para o mercado. Então, tem vaga de estagiário, tem vaga de júnior, mas a gente também precisa, muitas vezes, de pessoas mais experientes aí para poder fazer os projetos acontecerem de forma mais rápida. Então, tá alto. Tem uma perguntinha aí que eu acho que o endereço dela passa pelo Barbieri ali, que é do Rafael. Boa noite. Ainda falta muito para as empresas enxergarem que um setor de BI dentro das empresas é de extrema importância. Hoje ainda vejo isso engatinhando. Qual que é a visão de vocês? Barbieri, será que você nos ajuda com essa aí? Eu acho que, de maneira geral, a área de dados está sendo, quer dizer, tanto a parte de BI, a área de dados ela passa por momentos cíclicos de demanda e aquecimento, na minha visão, tá certo? Então, já foi o cientista de dados, que foi a mais apaixonante dos papéis, o mais apaixonante dos papéis. Agora está muito quente, eu vejo o pessoal de engenharia de dados, eu não sou especialista como a Bela, mas eu convivo com muitas empresas e aí o pessoal, a área de BI continua com uma certa demanda, eu entendo, o pessoal até minimiza o conceito do que é BI e muda. BI para mim, sempre é a transformação do dado em algo que possa ser usado para uma tomada de decisão bem feita. Isso pode ser um BI, pode ser um Analytics, pode ser... na minha época, essa coisa tinha um nome mais ou menos padronizado. Então, eu acho que existe isso, né? Especificamente, eu concordo com o que a Isabela falou ali. Eu tive uma conversa semana passada com uma empresa que me procurou, uma empresa que não é de Belo Horizonte, e eles também tiveram antes da pandemia, eu perguntei, eles tinham 17 pessoas trabalhando. Depois da pandemia, eles têm 170. Eu nunca vi isso, um negócio multiplicar por 10, tá certo? E isso aí está envolvido o pessoal de BI também, considerando essa terminologia ampla que existe para BI, para Analytics, entendeu? Eu acho que isso aí existe, de certa maneira, aquecida. Eu não sei, no caso específico dele lá, essa menor valia que se tem, que ele está percebendo em termos do analista de BI e tal. Mas é muito de nome. Eu acho que isso é muito de nome. A informática vive muito de terminologias e definições que variam ao longo do tempo. Tem uma perguntinha do Diego Solarte aí. Quantos projetos serão desenvolvidos pelos estudantes durante o curso? Diego, se a gente for pensar num projeto de começo, meio e fim, né, é importante que a gente tenha, né, a consciência de que isso vai demandar tempo. Então, as disciplinas, elas ocorrem em 6 encontros. Então, é um tiro curto, são 24 horas para cada disciplina. Você vai estar vendo vários assuntos, você vai se envolver com atividades muito específicas, com alguns desafios a serem, né, resolvidos nessas disciplinas, mas projeto mesmo, um projeto parrudo, que você consiga identificar uma necessidade, olhar qual que é a demanda
pela tomada de decisão em cima desse contexto, dessa necessidade. Você identificar bases de dados, você tratar essas bases de dados, você montar suas ferramentas de análise e poder extrair dali, né, considerações interessantes sobre aquele contexto que está sendo tratado. Nós temos uma disciplina que faz isso no decorrer do curso, que é uma disciplina chamada Projetos Integrados, que ela acontece em substituição ao TCC. Então, nós não temos aquele TCC tradicional, onde você faz uma monografia, tá? Nós temos uma disciplina que ela é integradora e você vai conseguir pegar cada uma dessas competências e envolver nesse projeto, um projeto que você vai escolher o tema, você vai escolher as fontes de dados e você vai trabalhar com ela, tá? Esse projeto, no curso de Gestão e Análise Estratégica, no curso de Analytics e Business Intelligence, é para a montagem de um dashboard. No caso do curso de Ciência de Dados, é para você montar uma estrutura de processamento para uma fonte de dados específica. No caso do curso de Inteligência Artificial, você vai se envolver no desenho e no desenvolvimento de um modelo, né, de inteligência artificial. O Gideon é professor disso. Gideon, você quer complementar a minha fala, por favor? Não, acho que você foi direto no cerne da questão ali, né? Então, ou seja, em cada disciplina, o aluno vai ter a possibilidade de adquirir o conhecimento, né, daquela disciplina específica, como montar o indicador, a parte de integração e fluxo de dados, que é a parte do ETL, a parte de visualização de dados, né, que é como demonstrar esses dados para a camada visual, para os gestores tomarem as decisões. Então, ou seja, as disciplinas vão ser ministradas de forma segregada, porém sequencial, né? Você vai ter uma cadeia de conhecimento sequencial e a partir de um determinado momento do curso entra a disciplina de projetos integrados, a qual você, através, né, do acompanhamento do professor, da orientação do professor, você vai ter a condição de iniciar um projeto utilizando o conhecimento que você adquiriu nessas disciplinas. Então, assim, vai ter a dinâmica prática o tempo todo. Então, o tempo todo o aluno vai ter a possibilidade de construir algo totalmente prático. Como o Romulo disse, né? Nós não utilizamos o modelo tradicional de TCC, né? Aquele que você faz uma monografia ou um artigo científico. A gente prefere trazer um mercado para dentro da sala de aula e deixar com que os alunos, né, com que a turma desenvolva um projeto de mercado, né? Eu acho que a nossa proposta dos cursos de núcleos de dados é formar profissionais de mercado, muito mais do que ferramenteiros ou muito mais do que alunos mais acadêmicos, né? A gente tem essa intenção de trazer o mercado para dentro da sala de aula para que o aluno sinta realmente como é o mercado e como que o mercado exige do profissional no seu dia a dia. E aí sim você vai ter essa condição de aplicar esse conhecimento na sua empresa, na sua carreira, tá? Tem uma pergunta do Tiago aí, novamente com relação à pandemia, né? Se tivermos uma pandemia, como é que ficaria a situação dos cursos presenciais? Gente, é muito importante, né, que a gente tenha consciência de que muitas das nossas atividades elas são regulamentadas pelas instituições que a gente tem na cidade, no estado, né, na federação. Então, a PUC ela reage a tudo isso de maneira muito ágil. Então, a PUC foi uma das primeiras universidades a oferecer de maneira integral, com ferramental capaz de atender a necessidade do online. Então, se a gente tiver, né, hoje a gente está preparado para realizar essas atividades de maneira remota, de maneira virtual, né, mas sempre com um compromisso. Os alunos que tiveram os cursos presenciais passados para o online tinham a prerrogativa de optar à frente, quando a pandemia se encerrasse, de refazer essas disciplinas de maneira
presencial, tá? Então, a gente sempre tem esse cuidado, sempre respeitando os órgãos reguladores de saúde, né? da vigilância sanitária. Então, a gente sempre atende a esses órgãos naquilo que eles colocam para a gente, mas a gente tem sempre o cuidado de trazer essas alternativas, essas opções para os alunos. Então, caso tenhamos novamente um surto dessa pandemia, provavelmente esse seria o encaminhamento, né? A gente conduzir esses alunos para o online, mas dando, claro, né, opções aí. Barbieri, acho que tem uma pergunta da Tanara para você aí. As ferramentas referente ao framework do DMBOK são diversas dimensões de estudo. Visto que gostaria de começar a carreira na área de governança, seria interessante abordar todos os temas da mandala ou se especializar em um só pilar. Exemplo, no caso dos pilares técnicos, como cientista de dados, analista, etc. Com relação ao framework do DMBOK, né, exatamente ele contempla toda essa variação, né, passando pelos corpos de conhecimento mais voltados para a gestão. Então, tem a governança, tem metadados, tem qualidade, tem segurança, que são, eu considero no curso os 4 elementos pilares, vamos dizer, para você pensar na governança, você teria que pensar nesses 4 elementos, né? E depois tem os outros que têm uma natureza mais técnica, como a parte de interoperabilidade, integração. Então, isso vai muito daquilo que o profissional deseja, né? A certificação do DMBOK, né, para falar um pouco mais com detalhe, a certificação do DMBOK permite que você faça determinadas especializações. Desde que você faça, por exemplo, você pode fazer especialização em arquitetura de dados, especialização em qualidade de dados, você pode fazer. É claro que tem um primeiro filtro que você tem que se preparar para ter uma visão geral de tudo, mas aí você vai se aprofundar especificamente na fatia que mais lhe interessa, tá certo? Quando eu fiz a certificação do CDMP no Brasil, né, eu e a Fernanda Farinelli, nós fomos os primeiros que fizemos no Brasil, nós seguimos esse ritual, né? Você escolhia o básico para você fazer as primeiras especializações e depois você mergulha naquele que você quer aprofundar mais, certo? Essa que é a ideia da mandala do DMBOK aí. Ô, Rômulo, eu podia dar aquele recado, assim, passar a informação sobre o compartilhamento de disciplinas entre os diversos cursos? Isso que o Tadeu comentou, né? Hoje, todos esses cursos, eles já estão sendo trabalhados de maneira conjunta. Então, os coordenadores do curso de Engenharia de Dados, do curso de Inteligência Artificial, de Ciência de Dados, Analytics e BI, GAED, nós nos reunimos e fazemos um portfólio de disciplinas que estruturam esses cursos. E o que se desdobra disso, né? Nós temos que o seguinte, os cursos são montados a partir desse mesmo portfólio. Isso traz um benefício para quem, né, participa desses cursos, que uma vez feito um desses cursos, as disciplinas que fazem parte de outros cursos, elas podem ser dispensadas. Então, nessa trajetória, que inclusive, né, o Barbieri comentou, vou puxar um gancho nisso aí, naquela mandala do DMBOK, que você tem uma série de conhecimentos, muitas vezes você está se focando num curso mais da área de gestão, mas depois de compreender tudo aquilo,
você se interessa em aprofundar numa área técnica, seja de engenharia de dados, seja de inteligência artificial, você pode buscar esse outro curso e dispensar todas aquelas disciplinas, como, por exemplo, muitas vezes a modelagem de dados para data warehouse, né, gerenciamento ágil de projetos, a própria governança de dados, ela é comum em alguns cursos, e aí a realização de um dos cursos te facilita a expandir essa trajetória de formação. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aí o material daquela apresentação, porque às vezes ficou algum slide interessante que vocês viram, né? Então pode subsidiar também um pouco da nossa discussão. Tá? Vou subir o arquivo aí. O Teams aparentemente não está permitindo aqui eu subir o arquivo. Eu vou salvar esse arquivo no Google Drive e coloco ele aqui para vocês. Mas nessa brincadeira aí, nós não temos nenhuma pergunta na nossa lista. Eu tenho uma segunda. Ó, a Isabela levantou a mão aí. Opa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, gostaria de fazer uma pergunta bem rapidinho. Por favor, fique à vontade. No meu caso, eu acabei de me formar agora, eu me formei em jogos, inclusive eu era do ICEI também, porque foi na PUC. Então, eu não tenho tanto conhecimento, assim, da questão de dados, né? Estou começando a estudar agora por conta própria mesmo, porque na faculdade eu não tive tanta matéria relacionada, né? Então, ainda assim, a pós-graduação da PUC seria indicada, e se sim, a mais indicada acho que seria de gestão, né? Já que é mais para começar, né? Ou não existe isso? Essa parte é uma parte que eu gosto muito de conversar. Então, eu vou tomar a liberdade de te responder. E essa resposta ela nunca é completa, porque, na verdade, isso parte muito do que você, né, enxerga como sendo a sua trajetória. Então, você pode, né, o profissional de jogos, você está em casa, né? Posso dizer, o profissional de jogos que vem do curso nosso de jogos digitais, ele é multifacetado. Então, ele conhece de dinâmicas de jogos, ele conhece de 3D, ele conhece de programação. Então, você tem uma versatilidade extremamente interessante que te permite pleitear qualquer um desses cursos. Tá? Então, se você gosta mais de uma parte de negócio, aí os cursos de gestão podem ser essa indicação para você. Agora, se você gosta da parte de programação, de coisas intrincadas, né, resolver problemas complexos, possivelmente um curso na área técnica de inteligência artificial seria interessante, que inclusive te daria ferramentas para a construção de jogos. Né? Então, assim, se você gosta de brincar com dados, mexer com sistemas que armazenam dados, possivelmente o curso de engenharia de dados. Então, a resposta ela está muito mais com você do que com a gente, mas a gente está aqui para te ajudar. Então, se você quiser evoluir nisso e trazer um pouco mais dessas questões para a gente discutir, temos um canal que é o Fale com o Coordenador, que você vai acessar diretamente a caixa postal da gente. Então, você indo naquele curso, às vezes você pode pegar um dos cursos e colocar uma pergunta e a gente vai tentar te dar o panorama. Né? Mas se for uma questão mais específica daquele curso, fique à vontade para direcionar para o coordenador do curso específico que você tem interesse. Agora, você tem plenas condições de escolher qualquer um deles. Tá? A versatilidade do profissional de jogos é muito interessante. A Vanessa levantou a mão aí. Vanessa, se você quiser vir para o microfone, fique à vontade. Olá, boa noite a todos.
Então, eu gostaria de saber de vocês, eu estou pensando, então, em fazer o curso de Analytics e BI. Atualmente, estou trabalhando na parte de BI, de uma cooperativa do Sicredi, e a dificuldade que eu tenho, ela está relacionada mais à parte administrativa. Por exemplo, indicadores, enfim. Eu gostaria de saber se no curso de BI é abordado, então, essa parte também para que a gente possa, além da análise de dados, também entender um pouquinho mais, por exemplo, da parte de indicadores, essa parte mais administrativa. Posso te fazer uma pergunta sobre sua área de formação, sua área de origem? Claro, eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Universidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e eu estou atuando com o Power BI fazem uns 6 meses, mais ou menos. Legal, legal. Nós criamos um curso que foi o de Gestão e Análise Estratégica, derivado do curso de BI, para pessoas de outras áreas. Então, a minha pergunta ela foi exatamente nesse ponto. Como você já é do curso de análise e desenvolvimento, você já tem uma bagagem, né? Então, o curso de BI ele é um curso tranquilo para você em termos técnicos. Você tem os requisitos para isso e ele vai abordar, além do ferramental, ele também vai abordar esse entendimento do planejamento e das estratégias da organização, o desdobramento disso em indicadores de desempenho, né? E os outros indicadores que você possa querer monitorar e apresentar, né? E vai entrar também no ferramental técnico, tá? Então, tanto o curso de BI quanto o curso de Gestão e Análise Estratégica, todos dois são técnicos, mas que se atentam muito fortemente a essa parte de suporte à tomada de decisão, a parte de indicadores, tá? Inclusive, Romel, deixa eu só complementar aqui, porque tanto no curso de GAED quanto de ABI, né, que é Analytics e BI e Gestão Estratégica de Dados, a gente tem duas disciplinas que elas são focadas exatamente nisso, tá, Vanessa? Uma delas é a inteligência e performance corporativa e a outra é gestão de indicadores e resultados, né? Então, ou seja, o aluno ele vai ter condições de entender quais são os principais indicadores das organizações, ou seja, na vertente financeira, na vertente logística, na vertente comercial, quais são os principais indicadores, como montar esses indicadores, né? De que forma esses indicadores correspondem com as decisões das empresas e fazer a gestão desses indicadores e gerar os resultados para a organização, né? E depois, a partir disso, ou seja, como construir esses indicadores através das ferramentas, né? E aí as outras disciplinas vão te dar condições mais técnicas de como montar esses indicadores lá na ponta. Então, você vai ter as duas disciplinas focadas em gestão, focada em resultados, com gestão de indicadores, e depois você vai ter as disciplinas que vão te possibilitar gerar, a partir dos dados da fonte de origem, compilar esses dados, compilar essas informações e aplicar isso na gestão de indicadores. Tá? Ok? Respondido, Vanessa? Respondido. Gente, a turma que está aí quietinha, nós temos algumas perguntas na manga aqui, mas gostaríamos muito de ouvir vocês. Gabriela, eu sou jornalista e estou pensando em fazer o curso de Gestão e Análise Estratégica de Dados, pensando em utilizar o conhecimento do curso no jornalismo mesmo. Seria ele o mais indicado? Vou deixar o Gideão, que está ali, transitando nesse curso de maneira extensa. Gabriela, assim, eu acho que sim, o curso de gestão e análise estratégica de dados, eu acho que talvez seja o mais indicado mesmo para você, tá?
por se tratar de um curso não tão técnico quanto é o de Analytics e Business Intelligence, mas que também te dará toda a condição e as ferramentas necessárias para trabalhar, então, esse contexto que você tem do jornalismo. Inclusive, a gente teve, se eu não me engano, 2 alunas do curso de Gestão e Análise Estratégica de Dados, de uma turma anterior, em que o projeto integrado que o grupo desses alunos fizeram, na verdade foi uma dupla que montou esse projeto, foi exatamente para identificar dentro do contexto das notícias que eram veiculadas pela imprensa, a análise de sentimento dessas notícias e como que essas notícias impactavam no nível da sociedade em si para gerar, então, um contexto de um assunto geral da sociedade, né? Então, assim, o curso vai te dar condições de aplicar esse conhecimento, mas você, com a sua vivência, a sua bagagem da sua área de jornalismo, né, não sei se aqui você falou que você já atua na área, né, de jornalismo, então você vai ter condições de trabalhar esse contexto jornalístico dentro do curso, tá? Um ponto interessante, pessoal, que eu acho que vale para qualquer área de mercado, né? Dados e informação permeia basicamente todas as empresas e todas as áreas da empresa, né? O dado nasce numa ponta, trafega em todas as áreas da empresa e vai culminar lá na questão dos resultados da organização. Então, ou seja, os dados e informações, elas realmente, ela permeia a empresa como um todo. E aí cabe você, enquanto profissional de mercado, na sua carreira, definir qual é o caminho que você quer seguir nesse mercado de dados. Se você quer ir para o modelo mais de gestão, ou se você quer ir para o modelo mais de preparação de dados, né, de uma construção mais técnica, né? Então, fazendo esse paralelo aí, Gabriela, eu acho que sim, o curso de gestão é o curso mais indicado para você. Aí agora acho que cabe você identificar qual é o seu ideal de carreira nessa vertente de dados, se você vai perseguir esse caminho aí, ou na área mais técnica, focada em preparação de dados, ou na área de gestão para montar esses indicadores e entender melhor esse contexto, tá? Gabriela, eu vou compartilhar aí no chat, aproveitar e fazer um merchan do evento que a gente vai fazer amanhã sobre transição de carreira. E a pessoa que vai estar comigo discutindo isso, a Tércia, ela é uma pessoa da área de administração que fez o curso de gestão e análise estratégica. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas dores aí de olhar para universos diferentes daqueles que a gente partiu, né? No caso seu de jornalismo, e está buscando cursos em outras áreas, como o curso de gestão e análise estratégica. Então, talvez esse bate-papo possa te interessar. Fica o convite para você e para as outras pessoas que estão aí. A gente vai falar um pouquinho sobre esse momento, né? Onde a gente começa a estudar uma coisa que está muito fora, muitas vezes, daquilo que a gente está habituado a ver na nossa área. E o que a gente já tem de grande valor nesse movimento, sabe? Então, fica aí. Tiago colocou aí, se eu optar pelo curso de GAED, Gestão e Análise Estratégica, qual é o caminho natural em relação à continuação dos estudos? Se eu optar pelo curso de GAED, qual é o caminho? Isso. A mesma pergunta foi colocada 2 vezes. Tiago, eu te diria que o curso de Gestão e Análise Estratégico, ele introduz pessoas de outra área dentro do contexto de TI. Tá? E aí você pode usar isso dentro da sua área de origem. Vamos supor que você seja, né? Você é um administrador, você vai utilizar na gestão de organizações, tendo uma necessidade menor da área de TI para fazer muitas coisas que agora você mesmo vai fazer. Tá? A partir daí, dependendo do seu envolvimento, você pode pular diretamente para um curso de ciência de dados. Se você se interessar muito mais pela parte de dados
de estruturas de dados, você pode pular para o curso de engenharia de dados. Tá? Você pode ir trilhando gestão e análise estratégica, ciência de dados, inteligência artificial, que aí o nível de complexidade é muito maior, vai te exigir um traquejo maior na área de programação, né? Mas basicamente essa seria a linha. Gestão e análise estratégica de dados, Analytics e BI, que é basicamente o mesmo curso com duas abordagens. Uma para quem não é da área e outra para quem é da área. Tá? Aí, depois do Analytics e BI, você pode ir para a ciência de dados, mas você pode ir para a engenharia de dados. Que vai muito mais no processamento, no uso, na aplicação de modelos, o outro vai muito mais para a infraestrutura. Tá? E aí, à frente, você tem o inteligência artificial. Não quer dizer que sejam evoluções. Você pode estacionar ali e se tornar um especialista e um grande especialista naquilo. Tá? Mas você pode também trilhar nessa linha de gestão para o técnico. Você pode, inclusive, focar na saúde. Né? E aí eu queria até fazer uma pergunta para o Geraldo, que é exatamente o seguinte: Geraldo, quais são os papéis dentro de um hospital, dentro, né, de uma operadora de saúde? Quais são os papéis que estão sendo demandados por essa turma? Seja um profissional da área de saúde que atua muito em gestão, seja um cara técnico, né, como eu, o Gideão, né, a turma aqui da área de TI, a Bela, que se envereda para dentro de um contexto de saúde. Como é que está, né, a localização de profissionais, de papéis, funções na área de saúde, focando aí em dados? Bacana, Romeu. Em hospitais, tem vários hospitais, tem agora um profissional lá da linha C, né, que é o CMIO, que é o Chief Medical Information Office, que é a pessoa que, em conjunto com o pessoal da TI, vai lidar com gestão de informações. Então, normalmente, os hospitais, tanto públicos quanto privados, quanto as operadoras de plano de saúde, elas já têm um nível de automação interessante, tem a área de TI, né, e lá dentro, normalmente, tem o pessoal que seguiu essa carreira aí de tecnologia de informação, seja de rede, seja de desenvolvimento de sistemas, seja enfim, né, a área de TI convencional, vamos dizer assim, ou tradicional, convencional não, tradicional. E aí, as pessoas que lidam com ciência de dados dentro de hospitais, por exemplo, eles lidam com a transformação, com ferramentas, por exemplo, de BI, para fazer com que essa quantidade enorme de dados que existam dentro do hospital sejam transformados em informação para tomada de decisão. Que tipo de tomada de decisão? Por exemplo, a gente enfrenta algumas transições no mundo e, por exemplo, transição epidemiológica. Se a gente chegasse no hospital há uns 20 anos, o que predominava em pronto atendimento de hospital? Predominava doenças agudas, pessoas tendo, por exemplo, pneumonias, infecções. E como é que é o perfil hoje? O perfil hoje é muito trauma, pessoas com acidente de trânsito, por exemplo, e também pessoas com doenças crônicas que agudizaram. E por que precisa de um profissional de informação para isso? Se a gente pensar no profissional de atenção à saúde, ele chega, vai dar o plantão, ele vai atendendo paciente, e essa transformação, ele acaba não percebendo essa transformação de uma forma tão clara. Já o gestor, o administrador hospitalar, ele consegue ver isso em alguns saltos, né, de anos a anos. E qual que é o papel, então, do profissional de dados, do profissional de informação? É mostrar num prazo mais curto, né, que seja, por exemplo, semanalmente ou mensalmente, como é que vai acontecendo com essa variação.
A pandemia nos ajuda até a exemplificar isso aí de uma forma melhor. Quando a gente vê esses indicadores que são publicados nos boletins epidemiológicos, que é, por exemplo, como é que está a ocupação de leito, que tipo de paciente que está sendo internado, são pacientes mais idosos, mais jovens, esse tipo de informação, ele precisa, né, de um tanto de estatística, um tanto de epidemiologia e um tanto de ciência de dados. Então, em hospitais, isso é cada vez mais importante, seja no nível operacional, seja no nível gerencial, e também as operadoras. As operadoras de plano de saúde precisam de pessoas que ajudem a mostrar que tipo de procedimento está sendo mais realizado, que tipo de procedimento gera mais custo, que tipo de procedimento gera mais sinistralidade, como é que está a carteira. A carteira ela é formada mais de pessoas com determinada faixa etária, qual que é a faixa etária que utiliza mais determinado tipo de procedimento ou de tipo de acesso. Enfim, em todos os níveis, né, seja no nível operacional, gerencial ou no nível de direção, precisa, né, o mercado precisa de pessoas com esse perfil. Muito bom, muito bom. Cadê vocês? A turma que ainda não colocou sua questão, fiquem à vontade para ligar os microfones, fiquem à vontade aí para colocar as perguntas no chat. Se vocês não trouxerem perguntas, eu vou trazer da minha lista. Ô Rômel, posso só, então, enquanto aparece uma pergunta, só para né, a pandemia foi uma tragédia, felizmente ela está reduzindo, mas para frisar, então, um pouco mais esse papel, né? Quando você é um gestor, seja um gestor público, seja um gestor privado da saúde suplementar, você precisa de tomar decisões do tipo assim, bom, eu tenho no meu hospital tem lá 20 leitos de CTI. Só que aí, de repente, eu vou precisar de 25 leitos. Como é que eu faço? E se eu transformar 5 leitos em leitos de CTI, quando é que eu vou desmobilizar esse leito? Eu preciso de contratar mais gente? Eu preciso de contratar mais médico, enfermeiro? Esse tipo de decisão, ela é toda baseada em dados. Ela é toda baseada em dados. Porque você, fora da pandemia, você pode chegar e pensar assim, bom, o meu hospital tem uma maternidade, normalmente nascem X crianças ao longo do ano, eu tenho a minha equipe aqui mais ou menos estável. Só que essa estabilidade, cada vez mais, ela deixa de existir, seja na pandemia ou não, porque o perfil de pacientes, o perfil epidemiológico, ele muda o tempo todo. Então, todas essas decisões que a gente vê sendo anunciadas no jornal, de um hospital abriu leitos, fechou leitos, contratou, não contratou, como é que são esses indicadores, né, que nos deixam ficar mais tranquilos ou não na pandemia em relação à ocupação de leitos hospitalares. Tudo isso, o que está por trás disso é ciência de dados, ciência de dados na veia, seja em hospitais, seja nas operadoras de plano de saúde, seja no SUS, seja na saúde suplementar. A gente não precisa ir muito longe, não, né, Geraldo? Se a gente olhar aqui na nossa mesa, a Isabela é diretora da A3 Data, que foi recentemente adquirida pelo grupo Mater Dei, que inclusive não parou na A3 Data, né? Já saiu se expandindo aí pelo país, já adquiriu outras duas redes hospitalares, né? Eu queria colocar, aproveitando esse gancho, né, da saúde, olha o quão importante têm sido os dados para uma área como a saúde, não apenas, né, mas todas as outras. Mas eu queria fazer essa questão para a Bela aí, como é que foi passado para vocês, né? Como é que o Mater Dei, o grupo Mater Dei, está utilizando toda essa força, essa inteligência que existe na A3 Data, recentemente adquirida? Quais são os planos?
aquilo que você pode compartilhar com a gente, né, das estratégias por trás desse movimento fantástico aí do Grupo Mater Dei na aquisição da 3Data. E temos aqui vários insumos, né? Tudo começou com um projeto de inteligência artificial lá no Mater Dei. Era um projeto de ciência de dados para poder fazer otimização de leito, para entender, assim, a quantidade de pessoas que estavam chegando, por exemplo, versus o leito que tinha e qualquer previsibilidade de atingir 100% desses leitos, principalmente ali naquele boom do Covid. E aí a gente começou a trabalhar os dados deles, colocando tudo para a nuvem, a gente começou a trazer essa parte também, né, da inovação aí que não tinha na época. Trabalhamos dados com vários enfermeiros, médicos, então assim, essa parceria começou lá atrás com esse projeto, né, de otimização de leitos, e aí com isso a gente começou a entender um pouco mais como que dados podia ajudar no dia a dia desses enfermeiros, desses médicos e também, consequentemente, dos próprios pacientes. E aí teve um momento, assim, que eles falaram, não, queremos conhecer vocês agora um pouco melhor, não só como cliente, fornecedor, nessa relação que já tinha, mas também, quem sabe, como parceiro. E aí que veio essa proposta, né, deles comprarem 50% da nossa empresa, e eles estão investindo bastante, vai ter novidades aí no mercado em breve, a gente está investindo em novas frentes na 3Data, para a gente desenvolver aí essa parte da inteligência artificial cada vez mais englobada dentro da saúde. Gente, é assim, quando a gente faz os benchmarks, as reuniões de brainstorm, é uma chuva de oportunidade que tem na área de saúde hoje em dia. E assim, eu não posso abrir muito, né, mas temos projetos bem audaciosos aí para o mercado brasileiro, a gente está pensando nacional, não só mineiro, e o corpo todo diretivo do Mater Dei está 100% com a gente. É uma parceria muito grande, todos os hospitais que estão adquirindo, né? A gente já está começando a entender com a própria TI como que vai ser essa implantação, assim, não é, só deixando bem claro, né? A 3Data ela continua com a mesma operação, mas a gente sempre troca figurinhas ali para entender. Então, assim, eles adquirem um hospital, chegam mais 2.000 máquinas com um tanto de informação a mais para poder integrar tudo e continuar fazendo a roda girar. Então, a 3Data está utilizando muito desses mecanismos para a gente conhecer mais o mercado de saúde e evoluir cada vez mais essa parte nossa de inteligência artificial. Assim, é uma parceria muito gostosa. Estamos caminhando aqui para o nosso final, a gente já está chegando às 9 horas. Acredito que cada um tem algumas questões que nos chamam mais a atenção, né? Queria também deixar aí o microfone aberto para os nossos professores, naqueles tópicos que eles acham mais relevantes de se discutir. Acho que o assunto LGPD é importantíssimo, né, Barbieri? E a gente até o momento não falou disso, né? Que estágio, fica aí o desafio para você de dar um panorama do estágio hoje das organizações, porque existem implementações e implementações de LGPD, né? Em que estágio que está hoje a implantação de LGPD no mercado? Você que presencia isso, você que conhece muito desse tema, que é um tema extremamente relevante, que até agora a gente não falou nada. $5 para você também, viu, Barbieri? Aí o Geraldo abriu essa... Mas quando eu fiz aquela primeira consideração, até eu falei da lei, né? E da lei, se no Brasil ela pega. Todo mundo entende quando eu falo fator Brasil. O fator Brasil ele é imprevisível. Então, as últimas pesquisas que eu vi, e aí eu não sei qual é o grau de precisão que existe, mas as últimas pesquisas são preocupantes, tá certo? Porque a lei já está vigente. A lei já está na fase de autuação e penalização. Já está aberto isso, desde maio. Né? Está valendo, não tem mais... O que a NPD está fazendo, acho que é um jogo mais ou menos de pedagógico, no sentido de falar, gente,
Mas aí precisa ver, porque a última estatística que eu vi, ela aponta menos de 20% das empresas estariam prontas para enfrentar o LGPD. Eu assustei quando eu vi isso, entendeu? Menos de 20% das empresas estarem prontas é um negócio... É claro que... Então, é uma coisa preocupante por causa da cultura que a gente tem no Brasil, né? A cultura europeia, GDPR está lá, como eu falei, tem um site que aponta quais foram as autuações da semana, quanto de multa, quais foram, como é que eles recorreram na justiça e tal, e multas de 10 milhões de euros, 5 milhões de euros, então não é multa trivial, certo? Então o LGPD é algo a se aguardar, na minha visão. Né? O LGPD, na minha definição, é um programa de governança de dados, na minha visão. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você tem que ter um programa de uma governança de dados aplicada só para os dados de pessoas naturais. É um subset de dados ao qual se aplica a governança. Mas é uma governança. Você tem que saber que dados você existe na empresa, daquele subset, se eles estão com qualidade, se eles estão definidos, como é que estão as regras de proteção, como é que estão as regras de disponibilização da informação, caso você seja indagado pela NPD. Eu posso mandar lá para a NPD e falar, eu quero saber o que o Mater Dei tem a meu respeito. Tá certo? Posso mandar esse e-mail, está aberto para eu mandar. Quero saber o que eles têm a meu respeito. E eles têm que... Só que a lei tem essas elasticidades tropicais, se vocês entendem o que eu quero, o que eu digo, né? Enquanto a lei europeia diz que você tem que responder em 72 horas, aqui a lei diz num tempo razoável. É a melhor aplicação do brasileirismo, que você já começa por ali. Tá certo? Então, aqui você tem que responder num tempo razoável. Lá são 72 horas, é 24 vezes 3. 3 dias corridos. Certo? Então, agora, o lado positivo é que eu acho que a governança de dados, que é o tema, né, que eu estou abordando aqui, a governança de dados ela está sendo, de certa maneira, alavancada por esse possível amedrontamento, digamos assim, que a lei sugere. Porque se você for fazer a governança de dados pelos belos olhos, ou porque a governança de dados facilita a qualidade, que facilita a tomada de decisão, que facilita o business, isso aí tem um fator de pressão X. Agora, quando você coloca que a lei ela vai ser aplicada e você vai ter que pagar até 10 milhões ou 15 milhões lá de euros e aqui de 50 milhões de reais, vira uma outra visão. Certo? Então, eu espero que essas coisas se desenvolvam mais, saiam desse patamar de 20% de readiness que as empresas estariam nesse momento. Entendeu? Mas foi o que eu tive e que me preocupou. É um número emblemático, né? Muito. 20% é muito pouco para o estágio que a gente está de aplicação. Tem uma pergunta do Tiago aí. Geraldo, acredito que você pode nos ajudar. O profissional para o curso de Ciências de Dados para a Saúde precisa ter conhecimento em programação? Então, não vou pagar $5. Bem pertinente a sua pergunta, Tiago. É o seguinte, o que você vai necessitar de programação vai ser aportado pelo próprio curso, né? Tem uma disciplina de programação em Python em que você vai, quem não sabe programação, né, vai ter essa disciplina e vai aprender o básico do Python. Uma das coisas interessantes do Python é que com essa introdução, depois o céu é o limite, né? Porque tem muita gente que programa e possibilidades de aprender e tudo. E a turma atual
desse curso de ciência de dados é uma turma híbrida. Tem pessoas que são profissionais de saúde, então tem médico, dentista, fisioterapeuta, que não tem esse background de programação, como tem também pessoas que já lidam com programação, desenvolvimento de sistemas, tem 3 estatísticos. Então, eu diria que não, e o que você vai precisar de programação, você vai ter o aporte, né, nessa disciplina. Então, para quem não sabe programar, dá para fazer o curso tranquilamente e vai aprender, né, o básico da programação durante o curso. Meus caros, quero agradecer a presença de todos, né? Fico feliz em compartilhar essa mesa com os colegas queridos aí, Bela, Gideão, Geraldo, Barbieri, Tadeu, os que passaram aqui, deram um oi. E dizer que é o seguinte, né, temos os canais da PUC, fale com o coordenador, temos aí, né, a secretaria, e vocês nos encontram também pelas redes sociais, tem muita gente que nos procura, né, Gideão, pelo LinkedIn, tem muita gente que encontra a gente aí por vários outros canais, e queria passar a palavra para os nossos colegas, né, para que possam fazer aí suas considerações finais, alguma recomendação que vocês queiram passar para a turma que veio, né, e se despedirem. Vamos começar pela Bela. Eu vou na ordem aqui da minha, da minha tela. Isabela está em primeiro lugar ali. Eu queria, então, assim, minhas palavras do Romeu aí, né, convidá-los para poder participar dos cursos de dados. A gente está precisando, como eu falei, de muita gente no mercado, né, para a gente conseguir trazer para nossas empresas aí, não só a 3Data, mas como todas as empresas que estão contratando muito, pessoas capacitadas aí em qualquer frente da área de dados. Eu também queria fazer um convite especial para vocês. Vocês estão vendo aqui que ó, hoje, nesse momento, eu sou a única mulher, né? Desse time aqui. Tem mais mulheres, tá, gente? Não sou só eu. A Priscila mesmo, ela está dando aula, mas eu gostaria de convidá-las também, as mulheres aí, para entrar na área de dados. Precisamos ter essa palavra, tanto que a gente vem falando nos últimos anos, né? O empoderamento feminino em todos os lugares, principalmente na área de TI. Ainda muitas vezes eu sigo solo, ou em palestras, ou como professor algumas vezes, ou como aluno em alguns outros lugares. Então, assim, vamos empoderar aí. Não tenham medo, meninas que estão me escutando. Fui diretora de engenharia de dados por um tempo. Trabalhei com programação por muitos anos e, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Acaba que nós, mulheres, temos, né, a facilidade, muitas vezes mais, com a parte de humanas, até mesmo pelo desenvolvimento, como que foi cognitivo, como de criança, né? Mas eu estou aqui fazendo um convite para a gente também, empresado, para a gente também trabalhar esse nosso lado matemático, esse nosso lado de programação. É uma delícia, vocês vão se divertir muito. Então, vem com a gente, que é um convite de mulher para mulher. Obrigada. A Priscila iria participar hoje, mas teve uma troca de aula, né? E é importante ressaltar, né, aproveitando a fala da Bela, que a Priscila era coordenadora de alguns cursos até pouco tempo, né? Mas ela teve uma mudança profissional e acabou tendo que se desvincular da coordenação, mas é uma pessoa extremamente ativa nos cursos. Então, fica aí o convite às meninas. Gideão, palavra com você. Beleza, pessoal. Espero que todos tenham entendido aí, né, o contexto dos cursos, do mercado também, do profissional da área de dados. A gente está aí nos canais de comunicação da PUC, com os coordenadores, à disposição de vocês aí para atendê-los na demanda que vocês nos trouxerem, tá? Mais uma vez, agradecer a presença dos nossos colegas professores aí, Barbieri, Geralda, Isabela, Romeu, Tadeu. É um prazer muito grande sempre estar com vocês aí nessa jornada aí de formar profissionais de mercado da área de dados e informação, né? Esse propósito de realmente formar pessoas para o mercado da área de dados é fantástico e a gente também aprende muito com os alunos, né? A gente sempre absorve muita coisa que os alunos nos trazem também. Mas o fato de a gente ter essa possibilidade de compartilhar os conhecimentos que a gente adquiriu nessa carreira toda nossa aí é fantástico. Então, mais uma vez, obrigado. Desejo a todos uma boa semana.
Muito bom, Gideão. Geraldo, por favor. Então, queria só frisar um ponto aqui para os alunos, futuros alunos aí, é que eu acho que a gente tem conseguido fazer nos cursos, né, da pós-graduação um casamento muito bacana entre academia e mercado e entre teoria e prática, né? Então, as nossas disciplinas são muito de colocar a mão na massa. Eu acho que todo mundo aqui acredita o seguinte: se fosse para ver só teoria, era só comprar um livro ou então assistir uns vídeos no YouTube, né? E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, esse casamento da academia com a prática, como a Isabela colocou, né? Nós somos vários professores, se não todos professores, são profissionais de mercado, e a gente traz essa experiência para dentro da sala. Isso é uma coisa, isso é riquíssimo. Então, venham que vai ser muito bacana. Queria agradecer a vocês pela presença e aos colegas aí também pela oportunidade, e saúde para todo mundo, felicidade, forte abraço. Antes de passar para o Barbieri, só para avisar vocês que a gravação desse vídeo estará disponível no canal da pós-graduação do Instituto de Ciências Exatas. Eu passei o link para vocês aí da playlist. Barbieri, por favor, meu amigo. Bom, reiterar o que já foi dito aqui, né? Quer dizer, eu queria dizer para todos os potenciais alunos, né, interessados, dado é uma coisa apaixonante, tá certo? É algo que você... porque o dado está presente em todos os momentos da sua vida. Nesse momento, nós estamos bitificados. Nós não somos beatificados, nós somos bitificados. Nesse momento, essa tela está se transformando em bits, está sendo transmitida, a voz, dados não estruturados, enfim. Então, é fundamental, e os cursos da PUC têm exatamente esse mix que equilibra o conceito necessário com a prática fundamental de mercado. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo se direcionarem para a PUC-MG. Né? E essa área de dados, ela é crescente, isso aí é meio que redundante, né? Empresas multiplicando por 10, precisando de gente. Eu já conheço empresas que eles estão dando treinamento gratuito para que as pessoas se alistem naqueles treinamentos para que depois eles façam um filtro. Quer dizer, o cara não tem que pagar nada, eles estão pagando para a pessoa se inscrever como potencial empregado. Tá certo? Olha para você ver que ponto que a gente chegou. Eu falava para o Cláudio Lúcio, o Claudinho foi meu aluno e foi um parceiro meu de longa data. Eu falava para o Cláudio, um dia ainda vou verificar, vou observar, vou ser testemunha de que os dados vão ser os elementos da paixão de muitos. Tá certo? E esse momento está chegando. Eu trabalho com dados desde 1971, quando os primeiros bits me foram apresentados, eu me apaixonei e tal, enfim. E eu acho que esse é o caminho, essas perguntas de você que apareceram, você tem que ter um skill muito de programação, muito profundo, não? Quer dizer, a área de dados permite essa adaptação. Você tem, o Geraldo até respondeu muito bem aí, quer dizer, você não precisa ser um escovador de bits para você trabalhar com os dados, tá certo? Você tem toda essa variação, essas nuances todas dentro da carreira. Seja como analista de dados, seja como analista de governança, seja como... Aí você vai descendo e vai se especializando até chegar em inteligência artificial, que vai exigir um conhecimento estatístico, matemático, um pouco uma base mais sólida, mas o caminho ele é sedutor. Muito obrigado a todos aí, obrigado aos amigos, colegas. Prazer em conhecer o Geraldo, eu não o conhecia, tá certo? Os outros todos eu já conheço de muito tempo. Bela, dá um abraço. Prazer todo meu, Carlos. Muito obrigado a vocês aí pela presença, vocês que estão
intencionados a virem para a PUC. Esse é o caminho. Pessoal, me despeço em nome do professor Tadeu também, que me avisou aqui que teve que se retirar. É muito bom contar com a participação de vocês e sempre que precisarem, contem conosco. Nos nossos canais, eu vou deixar aí o ICEI Talks, o ICEI PUC Minas, né, os outros canais da PUC, para que vocês possam nos encontrar. Um abraço e até breve. Muito obrigado, um abraço. Até breve, gente. Sucesso.